você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que está aí nos acompanhando, que nos prestigia, fica aqui nosso agradecimento, né? A nossa gratidão. Para você que está chegando, que curtiu alguma de nossas boas histórias, né? Deixe aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Hoje eu vou contar para vocês uma história muito massa, né? Além de ser uma boa história, ela entra, o autor espiritual, ele faz uso de uma fábula, né? Que é uma história contada por bichos, né? Por animais. Então chama a coruja, a serpente e a lagarta, né? E começa assim. No reino dos animais, a coruja era o juiz, né? A coruja era mais sábia, né? Então ela era o juiz. E a serpente, o médico, né? A serpente está lá, é um dos símbolos da medicina, né? Já a lagarta era apenas observada pelos outros animais, que não queriam nada com ela, apesar de não pararem de falar de sua feiura e de sua forma ridícula, de seus movimentos atrapalhados e de sua inutilidade. Todos a julgavam por ser mulher, pela cor e por sua androgenia, né? A androgenia, a lagarta ela se transforma, né? Então, ela, em um determinado momento, como lagarta, né? A gente não sabe o que vai dar ali, né? Então a androgenia dela é nesse sentido, né? A gente não sabe para o que ela vai evoluir, né? Pois ninguém sabia no que uma lagarta acabaria por se transformar. Bicho esquisito aquele, né? Num tempo de fake news, quando a mentira se tornou um vício e golpes pela internet aconteciam o tempo todo, grande era a fila daqueles que demandavam a justiça praticada pela coruja, né? E cada vez ficava mais difícil julgar, pois nem sempre a verdade era clara, né? Os tempos de fake no mundo dos animais, né? Bons tempos eram aqueles que as coisas eram ou preto ou branco, pensava a coruja. Pois vivemos tempos de 50 tons de cinza, né? Para quem não sabe, 50 tons de cinza é um livro, né? E também foi um filme que fez um sucesso danado, né? O que é o cinza, né? O cinza é a mistura do preto com o branco, né? Decidiu então o juiz, coruja, que a solução para o problema era endurecer seu julgamento e aplicar penas mais severas, pois assim desestimularia a prática do erro, né? O camarada, antes de mentir, cometer um erro e ir parar lá na justiça da coruja, ia pensar duas vezes, né? Falou, olha, as penas que a coruja está aplicando são penas pesadas, né? Que fazem a gente sofrer. Então eu vou pensar duas vezes antes de cometer um erro, né? Então é uma justiça tendenciosa a uma certa violência por parte da coruja, né? Coruja violenta, né? O problema era que o coração da coruja foi petrificando à medida que ela usava a crueldade para julgar e penalizar. Isso acontece, né? A gente começa a julgar as pessoas, começa a haver erro em todo mundo, porque todos nós somos errados de alguma forma, temos defeitos, né? Cometemos erros. Só que em vez da coruja usar o perdão, não. Ela passou a usar a crueldade, achando que a crueldade resolveria o problema do erro, né? Impediria que as pessoas errassem, né? Com medo de serem apanhadas pela crueldade, né? E sofrerem na mão dela. Bom, sentindo que seu coração iria parar, né? Então o coração da coruja começou a virar pedra, até que chegou num ponto que ele ameaçou parar. Aí o que a coruja fez? Chamou o socorro da serpente. O que tem, o serpente? Seu coração foi projetado
para durar um determinado tempo, mas pouco dele ainda funciona, já que o resto virou pedra. Ah, meu Deus, então eu vou morrer antes da hora? Bom, eu tenho ciência para realizar a troca de corações. Juiz Coruja. Ah, o Coruja regalou os olhos enormes. Mas quem quererá trocar de coração comigo? Pois não há aquele que não foi julgado e condenado por mim. Aí é o problema, né? Você coloca a crueldade do seu lado como sua companheira, você é um juiz, julga as pessoas com crueldade, né? Penaliza elas de forma que elas sofram, e elas não vão querer te dar a colher de chá se você precisar, né? Você está arrumando aí uma multidão de inimigos, né? Bom, a serpente meditou por um instante. Peça a lagarta, pois que eu saiba, juiz, ela é a única em todo o reino que não demandou contra ninguém junto à justiça, apesar do preconceito que sofre, preferindo aceitar cada um do jeito que é, a reclamar na justiça por conta de suas diferenças com o ofensor. Olha que interessante, né? Todo mundo apontava para a lagarta, bicho esquisito, né? Que a gente disse há pouco, né? Em vez da lagarta brigar com todo mundo, ou de exercer o seu direito de ir à justiça e reclamar junto ao juiz, né, para que o juiz penalizasse os ofensores da lagarta, não, ela aceitava todo mundo do jeito que era. Ela não queria briga com ninguém. Ela preferia ficar na dela, né, porque ela sabia que no fim, né, a paciência, a perseverança, a tolerância e o amor, né, acabariam por vencer, né, e elas se tornariam um ser melhor, né? Ela não queria ser igual a coruja, né? Não queria ser cruel com ninguém. Ela sabia o quanto doía ser cruel, né? Porque aquele que pratica o preconceito, ele é antes de tudo uma pessoa cruel, né? Ele está maltratando a pessoa que é objeto do preconceito dele. E ele sabe muito bem disso, né? É muito ruim as pessoas apontarem o dedo para a gente e falarem, olha, esse cara é esquisito. Não é verdade? Se você for pensar bem, não tem um que seja igual ao outro. Então, de uma forma ou de outra, somos todos esquisitos, todos únicos, né? Só que a sociedade quer colocar as pessoas em caixinhas. Não é assim que funciona. Na verdade, nós somos o elo de uma imensa corrente onde todas as criaturas, né, estão ligadas umas às outras, né? A gente devia se solidarizar e não querer romper com os elos da corrente, né? Vivemos sozinhos, né? A solidão não faz bem, né? O acolhimento faz todo bem, a aceitação faz bem, né? Pois é, como a coruja não aceitava ninguém, usou a crueldade para julgar todo mundo, o coração ficou virando uma pedra. O jeito foi apelar para a única criatura lá do reino dos animais que não havia sido julgado e condenado com crueldade pela coruja, a lagarta, que era vítima de todo tipo de preconceito, mas se segurava, né? Ela ligava sim, como não ia ligar, porém ela preferia ficar na dela, né? Ia aceitando as coisas e aguardando que a vida recompensasse ela, né? Pela tolerância que ela tinha com os outros, né? Bom, aí a coruja chega para a lagarta, a coruja não é boba, né? E fala assim, sou muito importante, lagarta, e você não tem importância nenhuma. Porém, meu coração está virando pedra, e o coração bate forte, e o seu coração bate forte como um tambor, né? Portanto, é justo. Aí a coruja, né, lançando mão da justiça cruel, né? A justiça que justifica a crueldade, né? O uso e o abuso da crueldade, né? Por um bem maior, né? É justo que troquemos de coração, pois assim sua vida ganhará alguma importância e o povo não deixará de ter a justiça que merece. Bom, então a coruja levantou duas questões interessantes para poder convencer a lagarta. Primeiro, que ela era um ser insignificante e ela ganharia alguma significância se trocasse o coração dela com o da coruja e salvasse a coruja. Pois assim, a segunda
o segundo motivo, né? O povo não deixaria de ter a justiça que merece, né? A justiça da coruja, né? Feliz com a justiça feita pela coruja, a lagarta deixou que a serpente fizesse cirurgia e trocou seu coração generoso pelo de pedra da coruja, pois assim a coruja viveria o tempo que estava programado para ela viver, até que uma nova coruja da justiça estivesse apta a substituí-la. De coração novo e pulsante, a coruja passou a fazer justiça sem apelar para a crueldade, né? Por quê, né? Porque ela estava com o coraçãozinho da lagarta, né? Que era de mó gente boa, né? Então a coruja no início lá começou a focar, né? E também tinha um problema que a coruja sabia que se ela apelasse de novo para a crueldade, poderia o coração dela virar pedra, né? Então ela falou, não vou correr mais esse risco de novo, né? Então, né, de coração novo e pulsante, a coruja passou a fazer justiça sem apelar para a crueldade. Mas com o tempo, né, ela voltou a radicalizar, pois a intolerância havia assumido o controle do coração dos bichos, né? Todo mundo começou a ficar... É os tempos que a gente vive, né? Um tempo de intolerância, né? Um tempo em que todo mundo é senhor da própria razão, ninguém quer ouvir o outro, as relações são precárias, é tudo no WhatsApp, né? E se eu não gosto do que eu estou ouvindo, eu excluo a pessoa e pronto, não tem que ver a cara dela, né? Então as pessoas vão ficando cada vez mais intolerantes, né? Bom, a coisa estava tão feia, caro leitor. No meu caso, agora eu estou gravando aqui a história, né? Você aí que está assistindo, né? A coisa estava tão feia, né? Que para você ter uma ideia, a coruja se espantou ao ver a serpente entre os criminosos. O que aconteceu, serpente? Ah, dona coruja, meu filho, né, foi apanhado pelo pai da namorada dele, né? Que coisa, né? Foi apanhado pelo pai, né? Meu filho foi apanhado pelo pai da namorada. Isso aí é complicado, né? Que não ia com a cara dele, né? Foi pelo pai da namorada, que não ia com a cara dele. O cara já não ia com a cara do sujeito, né? Pai bravo, né? E aí ele apanhou o casalzinho no flagrante, né? Com a cara dele. Após apanhá-lo, trocando olhares apaixonados e vingativo, matou o infeliz com uma mordida cheia de veneno. Então, o filho da serpente foi apanhado pelo sogro, que ralhou com ele, inconformado, sentou o dente no sogro, injetou o veneno dele, porque era uma serpentezinha, e o sogro bateu as botas, né? A lei permite que o pai pague pelo pelo crime do filho. Por isso, estou aqui diante do juiz, né? Então aqui dentro da lei, né, desse lugar, os crimes cometidos pelos filhos podiam ser pagos pelos pais, né? A coruja não pensou duas vezes, né? E mandou executar a serpente. Porra, cara, que isso, né? Após a execução, um buraco foi aberto e o corpo do réptil jogado nele. E o buraco foi tapado com terra. Então matou a serpente, abriu um buraco, jogou ela dentro e jogou terra em cima. A partir de então, a coruja tomou de volta a companhia da crueldade e o coração do juiz voltou a petrificar. E agora, hein, não tinha mais médico, não tinha mais serpente para poder fazer um transplante, né? Desesperado com a proximidade da morte, a coruja não tinha mais um coração para trocar com ele, né? Porque ele tinha trocado com a lagarta provavelmente já tinha morrido, né? Com aquele coração de pedra que ela acabou apanhando da coruja, né? Pegou da coruja de pedra e o dela, que era legal, passou para a coruja, né? Transplante feito pela serpente que a coruja matou.
por causa da justiça. E mesmo que tivesse, né, um coração disponível, não contava mais com a serpente para fazer a operação. Chato isso, né? Vendo que a coruja estava mais para lá do que para cá, os bichos decidiram escolher um novo juiz. Não é assim que funciona o negócio? Rei morto, rei posto, né? Os bichos não quiseram nem saber. A coruja vai morrer mesmo, não tem uma nova aí para poder substituí-la, então vamos pegar um juiz quebra-galho, né? Não pode ficar sem justiça, né? A coruja, vendo os concorrentes ao cargo, assustou-se, pois eram bichos cuja crueldade deixava a crueldade da coruja no chinelo, quer dizer, eram bichos ainda mais cruéis do que a coruja, né, estava sendo, né? Sentindo que sua hora estava chegando, não restou à coruja fazer mais nada que não fosse pedir o socorro de Deus através de uma contrita oração. Aí a coruja levantou os olhos para o céu, as asinhas, falou assim: Deus, reconheço que julguei sem refletir sobre a gravidade do erro alheio, né? Que ela queria simplesmente penalizar o cara a qualquer custo, seja lá que erro que ele tivesse cometido. Ela não mediu se o erro era grande, se era pequeno, né? Quando sei que fiz coisas bem piores do que quem julguei pelo mesmo motivo, né? Aplicando penas desproporcionais com a finalidade de coibir o mal geral, colocando nas costas de meus irmãos pesos pesados demais, muitas vezes além de suas forças, e agora sofro horrivelmente pela minha incúria, né? Pelo meu pouco bom senso, né? Sei que o pecador arrependido ainda pode ser salvo, mesmo diante da morte, por isso lhe peço perdão. Aí a coruja pedindo perdão a Deus, né? Com o peito ardendo, né? A coruja fechou os olhos e quando voltou a abri-los, viu que uma borboleta parava diante dela, né? Diante deles, né? Dos olhos. O que você quer? Deixa que eu morra em paz. Não me reconhece, juiz? Eu sou a lagarta de quem tirou o coração. A coruja regalou os olhos. Uai, você devia estar morta, né? Coração de pedra estava parando, já era para ter parado há muito tempo. Não, eu não morri não, pois eu não deixei de ser a mesma, apesar do meu coração ser seu. E isso fez com que o coração que trocou comigo deixasse de ser de pedra. Tomada pela aflição, a coruja suplicou: me ensina a transformar meu coração de pedra em um de carne. Aí a borboleta sorriu, bateu as asinhas, né? Basta que mande a crueldade embora e coloque a consciência no lugar dela. Dizendo isso, a borboleta se foi toda feliz, deixando a coruja cheia de dores. Mesmo assim, a coruja decidiu agradecer a Deus pelo socorro. Gratidão, meu Deus, pois agora sei que antes de apontar o cisco no olho do meu irmão, devo tirar a viga do meu olho antes. Caso contrário, a justiça se voltará contra mim. É a lei do retorno, não é verdade? A gente faz mal para os outros, acaba, né, você planta o mal, colherá o mal. Né? Então, bela história, né? Uma história maravilhosa, contada de uma forma de uma fábula, né? Os bichos. Cara, essa história tem muitas coisas interessantes para a gente comentar, né? Primeiro, né, a gente fala da justiça, né? Então, tem várias maneiras de se fazer justiça, né? A justiça pode usar várias ferramentas, né? Entre elas a crueldade. Né? Outro dia eu vi uma reportagem que tem um país aí na América Central que o presidente dele pegou todos os bandidos e colocou na prisão. Então, ele construiu uma super prisão e botou todo mundo lá. Acabou com a criminalidade, diminuiu barbaramente. Só que nem todo mundo que foi preso era culpado. Tinha muito inocente no meio. Né? Então, quando a crueldade, conforme costuma, né, ter como companheira a injustiça. Né? A crueldade é meio cega, né? Ela pega quem ela vê na frente, né? Pune com rigor todo mundo, né? Não dá uma pena proporcional ao crime, né? Não investiga se na verdade a pessoa é culpada ou não.
Então, a justiça que usa a crueldade é uma justiça ainda mais cega, né, do que a gente tem a justiça. A justiça, normalmente, né, é simbolizada como uma mulher cega. Né? Só que ela é cega, mas deveria também ser mais justa. Né? Ela deveria levar em conta se realmente é um crime ou não, se um crime ou não aconteceu, se é um crime grave ou não. Né? A gente tem essas coisas na justiça. Né? Agora, a justiça é cruel, não. Né? Cometeu um erro, né? Você vai pagar com os rigores da lei, né? Vai sofrer. Né? Outra coisa interessante da história, né? É a lagarta. A lagarta é um bichinho que está lá em transformação, né, cara? E no final ela vira uma linda borboleta, né? Mas por que ela virou uma linda borboleta? Né? Porque o que significa essa beleza para nós? Né? É o resultado da tolerância, da paciência, da perseverança. Né? Que a lagarta ela era o tempo todo apontada por ser uma criatura estranha, diferente das outras, né? Porque ela estava em transformação. Né? Não se sabia o que ela ia virar. Então a gente sempre costuma julgar mal as pessoas, né? Apesar da lagarta ser um bichinho, não uma pessoa, mas aí isso é para nós, né? A gente olha aquela pessoa, acha ela estranha, né? Tem modos estranhos. É uma pessoa que tem transformação, todos estamos, né? E às vezes a figura dela não nos agrada, então a gente desce a lenha nela, né? Não é parecido comigo, é diferente. E costuma um belo dia a pessoa, após a sua transformação, nos deslumbrar. Pô, mas você que era aquela lagarta feia, que tinha aqueles movimentos estranhos, agora você é uma linda borboleta, muito mais bonito do que eu. Né? Como é que pode uma coisa dessa? Eu que joguei pedra em cima de você lá, né? Acabei com a sua vida, falei tão mal de você, e você virou essa beleza. Né? Bom, outra coisa interessante na história é que a crueldade do juiz acabou matando o médico, né, que o ajudava, e acabou, né, levando a situação até um único doador para ele, que era a lagarta. Se a justiça do juiz fosse mais branda, ou não diria brando, né, fosse mais justa, né, levasse em consideração tudo que uma boa justiça deve levar, né, pesar corretamente os crimes e as penas, né, ele não teria raiva de todo mundo. Né, ele teria, sim, um senso de justiça geral, né, de segurança. A boa justiça traz segurança. Né, e as pessoas se sentiriam agradecidas por ele. Você vê que em momento nenhum os bichos quiseram se livrar da coruja. Né? Todos queremos justiça. A gente quer viver uma sociedade civilizada, né? Onde a gente possa se sentir tranquilo, né? Para poder a gente viver. Né? É uma sociedade onde a gente sabe que a justiça está correndo atrás, né? Está coibindo o crime, né? Não deixa as coisas acontecerem de qualquer forma, né? Coloca as coisas no lugar. Né? Então a crueldade da coruja acabou se voltando contra ela, né? E ela foi salva exatamente por uma criatura que ela virou para a pobre da lagarta e falou assim: você não tem importância nenhuma. Então, para a coruja, a única coisa que prestava a pobre da lagarta era para que a lagarta desse o coração da lagarta para a coruja. E a lagartinha toda feliz: ah, que bom! Alguém quer conversar comigo, a coruja quer conversar comigo, a serpente também quer conversar comigo. É pena que para isso eu tenho que trocar o meu coração com o coração da coruja, não é verdade? Então, nessa fase de transformações que a gente anda, né, que a gente andou, a gente às vezes é tão jogado para o lado que a gente acaba topando fazer algumas coisas absurdas, né, para poder ter a atenção das pessoas. Né? Eu me lembro mesmo, quando eu era jovem, há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Então o meu cabelo era um cabelo crespo, né? E naquela época existia um padrão de cabelo liso, né?
Aí a minha mãe, cara, ela pegava um produto químico nos sábados e passava aquilo na minha cabeça, né? Um negócio fedia, aquela miséria. Tadinha da minha mãe. E ela, naquela vontade de fazer o fio de cabelo crespo ter o cabelo liso para poder parecer com o padrão, né? A gente já sofreu um bocado por causa de preconceito, né? E com o preconceito continua aí, né? Eu me sujeitava a isso, né? Não fala, eu não ia chegar para minha mãe e falar, não, mãe, isso não tem sentido, né? Deixa o cabelo ser crespo. Que diferença que faz pro cabelo liso? Não faz diferença nenhuma, né? Hoje nem cabelo mais eu tenho, seja liso, seja crespo. Então isso não faz diferença, isso não importa. O que importa é o que você tem por dentro, não o que você tem por fora, né? Pessoas tipo a coruja, né, que a alma foi tomada pela crueldade de tal forma que, como reflexo disso, o coração endureceu. Essa sim tem que fazer uma reforma íntima, repensar suas atitudes, não é verdade? Bom, chegamos então ao fim da história. No fim da história está a coruja em agonia, né? Ela, como tomou a crueldade como companhia, né? Não vendo outra opção para poder fazer justiça, né? A crueldade petrificou mais uma vez o coração transplantado da coruja agora, né? Aí a coruja já não tinha mais a serpente, que a coruja mandou matar, porque a serpente se entregou à coruja, já que o filho da serpente, né, havia matado o sogro, né, com uma mordida, né, uma serpentezinha. Pois o sogro pegou ele, né, olhando para a namorada, né? Aí nessa sociedade era permitido que os pais, né, pudessem substituir os filhos, né, na hora que das penas pelos crimes dos filhos serem aplicadas, né? Morreu a serpente, acabou a medicina do lugar, né? Olha só o tamanho do prejuízo, não só para a coruja, mas como todo mundo, porque a história não fala que tinha outro médico, né? Pior, né? Não tinha mais lagarta, né? Que era a única criatura que queria, que deixou, né? Que permitiu que fosse trocar o coração dela com o da coruja, né? Quem é que vai querer trocar um coração bom por um coração de pedra? Só a lagarta mesmo, né? Então a lagarta é um espírito nobre, né? Ela podia ser uma lagarta revoltada, né? Briguenta. Se ela fosse uma lagarta revoltada e briguenta, o que será que ela ia aparecer lá no final, hein? Né? Que talvez ela continuasse simplesmente uma lagarta briguenta, né? Jamais chegaria a ser uma bela borboleta, né? Bom, aí então a coruja está em agonia. O que ela faz quando o bicho pegou? Pede ajuda a Deus. Ah, Deus, eu me arrependo. Ela pede a Deus perdão, né, pelas faltas que ela fez. Ela não coloca a culpa da miséria que ela estava vivendo em ninguém, a não ser nela mesma. Ela mesma se confessa: olha, fiz muita coisa atrapalhada, usei a justiça de forma errada, penalizei muita gente com penas muito além do que a pessoa merecia, né? Botei peso pesado nas costas dos outros, né? Então, nisso aí me aparece, Deus responde a coruja, né? Aparece a borboleta. Ah, coruja, você tá bom. Aí a coruja vira: pô, o que é isso que tá querendo? Me deixa morrer, vai embora, vaza, porque a coruja tá em agonia. E aquela criatura tão linda, né? Livre, leve, solta, né? Feliz da vida. Aí falou: não, eu era lagarta, né? Aí a coruja: pô, mas você era para ter morrido? Ela: não, eu não morri não. Apesar de eu ter o seu coração dentro de mim, né, ao contrário do que aconteceu com você, que transformou o meu coração que eu passei para você em pedra, né, eu transformei o seu coração de pedra num novo coração saudável. As minhas atitudes, né, positivas, a minha fé na vida, a minha generosidade, né, o meu desejo de partilhar, e nunca brigar ou discutir, né, mas aceitar o outro como é, transformará a pedra num coração novo.
A coruja, meu Deus do céu, o que eu faço então para que isso aconteça com o meu coração de pedra, que está doendo pra caramba e eu estou para morrer? Ó, facinho. Manda a crueldade embora, coloca a consciência no lugar dela. Basta isso. Né? Basta isso. Não é uma bela história? Né? A consciência, né? Ela sabe medir as coisas. Né? A consciência é a voz de Deus dentro da gente. Quando a gente abusa, a consciência dói. Você abusou. Aí a consciência nos manda pedir perdão. Então foi preciso o sofrimento extremo da coruja para que a consciência dela despertasse, ela pedisse perdão a Deus. Como se ela quisesse pedir perdão a todos aqueles com quem todos aqueles que foram objeto da crueldade, das penas da coruja. Né? Então é isso aí. Eu achei essa história muito linda. Né? Sendo assim, vocês ficam com Deus, tá? E até a próxima. Boa história.